E você que ainda não conhece esse rei diferente, eu tenho certeza que através da vida do seu filho você conhecerá. Eu quero ainda fazer uso de alguns minutos para falar um pouco mais sobre esse rei diferente, que é o título do musical de Natal. Eu quero convidá-lo a abrir novamente a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. É um texto profético, é um texto messiânico, é uma visão que Deus concedeu ao profeta Isaías sobre o advento, sobre a vinda do Messias, sobre aquele que seria o libertador. E esse Messias, ele tinha e tem qualidade. No capítulo 9, no versículo 6, fala que o Messias será um maravilhoso conselheiro, ele será um Deus forte, ele será o Pai da eternidade, e ele será o príncipe da paz. E no versículo 2, Isaías fala sobre um povo, ele fala sobre um povo que andava em trevas, um povo que viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E o Messias, ele que multiplicou este povo e a alegria lhe aumentou, todos se alegrarão perante a ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com o ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de Páscoa ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi com esse texto, com outros textos, que o povo de Israel guardava a vida do Messias. E a Bíblia diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, ele veio no tempo certo. E eu quero aqui, em alguns minutos, falar sobre algumas realidades sobre Jesus. Eu quero compartilhar algumas verdades sobre Jesus. A primeira realidade é a preparação histórica para a vinda de Jesus. Houve uma preparação na história para receber o menino Jesus. Eu quero dizer para você, meu amado, mesmo antes da vinda de Jesus, Deus sempre controlou a história da humanidade. O desejo de Deus era criar um povo, a sua imagem e a sua semelhança. Eu quero dizer para você, querido, que a mão de Deus, ela guiou as nações ímpias. Deus conduziu a história da humanidade. Eu quero falar para você que está aqui nesta noite, a história da tua vida, desde o dia do teu nascimento, ela tem sido guiada por Deus, mas as suas escolhas equivocadas é que te fizeram chorar. A tua história, a tua vida é conhecida de Deus. Da mesma forma que Deus guiou o povo do passado, Deus ele guia a tua vida, ele guia a minha vida no presente. Interessante que na época da vinda de Jesus, as religiões perderam a influência. O povo não se satisfazia mais com a filosofia, com as religiões. O povo sonhava, o povo aspirava por algo diferente. Houve uma preparação da história. E a primeira atitude que Deus tomou foi fazer com que o povo entendesse a consequência do pecado. O povo começou a entender que o pecado estava destruindo a sua própria vida. O povo começou a olhar para a sua realidade. E o povo na época da vida de Jesus estava vivendo um abismo espiritual, uma crise moral, uma crise ética, uma crise espiritual. O povo estava na beira do abismo. O povo não via mais solução. O povo clamava por um libertador. O povo clamava pela vida do Messias.
Interessante que o povo clamava. Outra realidade, Deus preparou a história da humanidade, como Deus também preparou o coração de um povo específico, para que daquele povo viesse o Messias. Deus sempre teve um remanescente. Deus prometeu que no trono de Davi sempre teria um sucessor. E a Bíblia diz que Jesus, ele é da raiz de Davi, é da descendência de Davi. Quero falar para você que daqui, existe alguém que ora por você todo dia. Sempre haverá um justo orando, intercedendo pela tua vida. Há a promessa de que sempre haveria um sucessor no trono de Davi. Deus preparou o povo. Deus escolheu um povo. Deus escolheu o povo de Israel para ser uma nação eleita, um sacerdócio real, um povo santo, um povo adquirido. E Deus reusou a lei para ensinar, a lei para despertar a consciência do pecado no coração do povo de Israel. A Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e de prática para despertar o nosso coração, aquilo que é pecado, aquilo que exalta o nosso Deus ou não. O povo tinha lei, o povo também tinha os profetas. O povo de Israel tinha os profetas para ensinar de forma verbal ou de forma escrita. Eram as profecias, era o homem que estava entre Deus e o homem. Era um homem especial, era um homem usado por Deus, era um homem que tinha o Espírito de Deus habitando nele, era um homem que era o porta-voz da verdade, era um homem que confrontava o outro homem com o pecado, era um homem que levava o homem a Deus através da palavra escrita ou da palavra revelada. Deus também usou, amado, um instrumento muito duro, um instrumento muito severo para ensinar o povo. Deus usou o cativeiro. Deus usou o cativeiro babilônico para ensinar uma nação aquilo que eles deveriam fazer de certo. A história diz que o povo de Deus, o povo de Israel, houve um momento da história que ele se esqueceu da casa de Deus, esqueceu de Deus, se preocupou com seus próprios afazeres, com a sua própria vida. Nem o dízimo da casa do tesouro o povo levava mais. O povo estava mais preocupado em terminar as suas obras, em viver uma vida de prazer. Os levitas pararam de trabalhar no templo porque não tinha alimento. O povo não levava o sacrifício. Os levitas tiveram que ir para o campo trabalhar. A casa de Deus ficou abandonada, entrou em verdadeira ruína. E Deus olhou para o povo e Deus acreditava: ainda tem esperança, ainda tem esperança. E a maneira pela qual Deus usou para despertar a consciência do povo do pecado foi permitido que o Império Babilônico, na direção do rei Nabucodonosor, viesse em Jerusalém. Mas alguns religiosos pensavam assim: o nosso Deus é soberano, nós somos povo eleito, nós somos uma nação santa, ele não vai permitir que o Império Babilônico entre aqui e destrua o templo. Deus não vai permitir isso. Só que o amor de Deus por aquele povo era tão grande que Deus permitiu que o Império entrasse, destruísse Jerusalém, quebrasse os muros, destruísse o templo, saqueasse os utensílios de ouro, de prata e levasse o povo para a Babilônia. Durante 70 anos o povo ficou na Babilônia, longe de Jerusalém. Os músicos, os levitas, não tinham prazer de cantar louvores alegres. O povo da Babilônia pedia: cantem canções alegres, como vocês cantam em Jerusalém. E eles diziam: não, nós não podemos cantar canções alegres longe de Jerusalém. E eles choravam na beira do rio da Babilônia. E eles penduraram na árvore os seus instrumentos de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Quero falar para você que me escuta, querido: talvez você tenha pendurado na árvore os seus dons, os seus talentos. Talvez o que você mais faz hoje é chorar, é lamentar, é lembrar do passado, é olhar para Jerusalém e ter vontade de voltar, mas te falta força e coragem. A Bíblia diz que Deus havia determinado um tempo de 70 anos. Sabe por que Deus permitiu Jerusalém ser destruída? Porque Deus amava aquele povo. E Deus acreditava que aquele povo poderia aprender algo novo no cativeiro. E a Bíblia diz que eles aprenderam, eles cresceram. Eles sentiram vontade de voltar para Jerusalém. E Deus usa a vida de um ímpio, rei Ciro, um rei do Império Medo
Medo-Persa, que invadisse então a Babilônia e acabasse com o Império Babilônico e tirasse Nabucodonosor do trono. E através de uma revelação, aquele homem leu nas Escrituras que Deus iria usar a vida dele. Deus usou o ímpio para libertar o povo de Deus. Eu quero falar para você, querido, que está longe da casa de Deus. Deus vai usar o ímpio para te confrontar, para falar o teu coração, para te trazer de volta para Jerusalém. Deus, Ele usa quem quer quando Ele tem um propósito conosco, amado. Deus usou o rei ímpio para libertar Israel do cativeiro. E Israel volta e edifica o templo e começa uma linda história. Deus quer que você comece uma linda história. Coisa maravilhosa. Deus usou a lei, Deus usou os profetas e Deus usou o sofrimento e a dor para ensinar o povo de Israel. Uma outra realidade sobre esse Jesus diferente como rei é a realidade da sua própria natureza. O nosso Jesus, Ele é homem e Ele também é Deus. Ele nasceu de uma mulher, uma virgem chamada Maria, mas que foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, Ele reuniu as duas naturezas, tanto a humana como a divina. A missão de Jesus era reconciliar o pecador ao Criador. A missão de Jesus era reconciliar o pecador ao Criador. E Jesus, hoje, Ele está aqui. Você crê nisso? Você viu as crianças cantando? Eu ouvi Caio cantando, já começaram a visualizar Caio daqui a 5 a 10 anos. Que voz linda, que afinação do Caio. Está surgindo um novo solista e um grande solista. Que coisa maravilhosa a voz do Caio. Isso mexeu comigo, eu me lembrei logo do tio dele. Está no sangue da família, a música. Uma família de adorador. Você faz parte da família de Deus, amado. Você faz parte da adoração. Nosso Jesus veio ao mundo como qualquer outro homem. A Bíblia diz em Lucas 1,35: o anjo Gabriel falou para Maria que de ti há de nascer, e ele será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu como um outro homem qualquer, só que não gerado pelo pecado. Sem pecado Ele nasceu. Jesus teve qualidades e características humanas. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele ficou cansado. Ele era homem, mas o nosso Jesus, Ele era um rei diferente, porque Ele era homem, mas Ele era também Deus. É a quinta realidade da deidade de Cristo. Deidade significa Ele tem atributos divinos. O nosso Jesus humano, Ele era Deus, porque o nosso Jesus, Ele sabia que Ele veio do céu. O nosso Jesus sabia que Ele era anterior a Abraão. O nosso Jesus estava com o Pai e com o Espírito da criação, do céu e da terra e de toda a criação. Foi o nosso Jesus que criou tudo, todas essas coisas. O nosso Jesus, Ele é onisciente, Ele sabia de todas as coisas. O nosso Jesus, Ele também era onipotente, porque Ele disse que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. O nosso Jesus homem, o nosso Jesus Deus, Ele tem poder para mudar a tua vida, querido. Ele mudou a vida de muitas pessoas aqui. De arrancar de vez do teu coração todo complexo que você carrega, seja ele de rejeição, de baixa autoestima, de inferioridade, seja o que for. O nosso Jesus, homem e Deus, Ele pode curar a tua vida, Ele pode mudar a tua história. Esse nosso Jesus, Ele é um Deus presente, está conosco. Interessante que o nosso Jesus, Ele viveu dois momentos distintos aqui na terra. É chamado o estado de Jesus, dois estados. O primeiro estado de Jesus é chamado estado de humilhação, quando Ele, sendo Deus, se fez carne para sofrer no nosso lugar. Ele se esvaziou de si mesmo. Em outras palavras, o nosso Jesus, Ele abriu mão dos seus atributos. Ele decidiu sofrer, Ele decidiu morrer na cruz, quando Ele poderia muito bem, com seus poderes divinos, resistir a tudo aquilo. Quando foi tentado por Satanás, Ele poderia ter usado os seus atributos divinos, mas a Bíblia diz que o nosso Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de homem, humilhando-se, se rebaixando, sentindo as nossas dores. Ele tomou sobre si a minha ferida, a tua dor. Esse nosso Jesus, nesse estado de humilhação, diz Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, o qual, sendo em forma de Deus, não teve
por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Somente os ladrões, os malfeitores eram crucificados. O nosso Jesus, homem de Deus, ele não tinha pecado, ele não tinha culpa alguma, mas ele foi humilhado. Na cruz colocaram: eis aí o rei dos judeus, aí o rei diferente, aquele rei que foi humilhado, teve as suas vestes rasgadas, cuspiram no seu rosto, feriram ele com uma lança. Mas naquela crucificação existia um homem preso por algo que ele merecia. Ele olhou para Jesus e falou: lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Isso você pode escrever hoje, você pode se apresentar hoje no mundo espiritual, no reino de Deus, aceitando esse Cristo como teu Senhor. O outro estado de Jesus é de exaltação. Esse mesmo Jesus que foi crucificado, ele morreu, mas o estado de exaltação é quando ele ressuscita, é quando ele vai ao céu, e quando ele senta à destra do Pai, é quando o nosso Jesus foi exaltado, e ele está sentado no trono, te aguardando no dia do grande juízo, amado. Mas tem uma outra verdade, outra realidade sobre esse rei diferente, são os seus ofícios. O nosso Jesus, ele era profeta. O nosso Jesus, ele era sacerdote e ele era rei. O nosso Jesus, ele exerceu com excelência esses três ofícios enquanto esteve aqui na terra. Interessante que o mundo, na época de Jesus, estava em trevas. E o mundo de hoje também está em trevas. O mundo hoje precisa de luz. O povo estava na treva da ignorância. O povo andava alheio à vontade de Deus. E foi nesse povo, para esse povo que rejeitou Jesus. Mas ele trouxe um outro povo, chamado de gentio. Um povo que não era judeu de nascimento e de berço. Eram gregos, eram romanos, eram pessoas de várias nações, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer escravo, quer livre. E a morte de Jesus, a expiação de Jesus foi ilimitada. Ele não morreu por um grupo seleto de judeu, mas Jesus morreu por todos aqueles que creem. Pelo rico, ele morreu pelo pobre, ele morreu pelo empresário, ele morreu pelo funcionário de uma empresa, ele morreu por aquele que tem um emprego e por aquele que não tem emprego, ele morreu por uma criança e por um adulto. O nosso Jesus, ele morreu por todos. E aquele mundo, na época de Jesus, que estava em treva, viu essa luz. E todos, quando receberam, se tornaram filhos de Deus. E todos, quando creram, receberam milagres. Foram curados, foram libertos das algemas invisíveis que se encontram no coração do homem. Algemas que eles próprios colocaram. E não tem força para romper com o passado. Não tem força para romper com o pecado. Não tem força para romper com o sentimento de culpa. Não tem força para romper com seus preconceitos. Mas Jesus veio justamente para romper tudo aquilo que o diabo aprisionou o homem. Eu quero falar para você que me ouve, Jesus, ele quer te levar além. Ele quer te ajudar a romper com tudo aquilo que te impede a crescer, como homem, como cristão. Aquele mundo estava corrompido, amado. Aquele mundo necessitava de um sacerdote, de alguém que pudesse oferecer um sacrifício perfeito, não um sacrifício que era repetido anualmente, como era assim feito no passado. Mas o nosso Jesus, homem e Deus, ele ofereceu o melhor de todos os sacrifícios. Ele não tinha defeito, ele não tinha pecado. O nosso Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar, porque a Bíblia dizia e diz até hoje: toda alma que pecar, essa certamente morrerá. Estava na lei, estava escrito: todo pecado cometido pelo homem deveria ser pago com a morte. Mas Jesus não queria ver a morte de ninguém, por isso que ele morreu no nosso lugar. Foi um sacrifício, foi uma expiação ilimitada. Naquela cruz, ele perdoou o meu pecado.
Interessante que, como rei, ele nos ensina que todas as coisas estão sob o seu controle. Ele reina sobre a terra, ele reina no céu, e ele diz que ele quer reinar na tua vida, ele quer ter o controle total da tua vida. Ele não quer apenas o controle parcial, mas Jesus quer reinar na tua vida profissional, ele quer reinar no teu casamento, ele quer reinar no teu ministério, amado. Por isso que ele é rei, ele quer reinar, ele quer controlar, ele quer reinar na igreja militante, ele quer reinar na igreja triunfante. É naquela igreja que estará diante do Pai no dia do juízo final. E se o mundo terminasse no dia 21 de dezembro, onde você estaria, querido, no céu ou no inferno? E se Jesus voltasse realmente no dia 21, onde você estaria no dia 21 de dezembro? No trono, olhando para o Pai de joelho, ou você estaria no inferno, aonde há choro e ranger de dentes? Para alguns foi bom o mundo não ter acabado no dia 21, porque Deus concedeu mais uma oportunidade, mas a Bíblia diz que o dia e a hora da vida do Pai ninguém sabe. Nós, como cristãos, sabíamos que isso não ia acontecer, porque o nosso Jesus, quando diz como ele vem como um ladrão, quer dizer que ele não diz a hora que ele vem. Interessante que quando eu olho para todas essas realidades a respeito do nosso Jesus, eu vejo Jesus ele fazendo uma interpretação dos dias de hoje. Eu vejo Jesus olhando para mim e para você, e Jesus fala para mim e para você que o pecado é uma realidade que te assola, te assedia e te rodeia. Jesus me ensina que o pecado está todo instante batendo na porta do nosso coração. É o pecado que afasta o homem de Deus. Existem 4 elementos que são invisíveis aos olhos do homem, mas podem ser percebidos. A eletricidade você não vê, mas você sente. O vento você não vê, mas você sente. O oxigênio você não vê, mas você sente. E o nosso Deus, que é Espírito, você também não vê, mas você sente Ele falando ao teu coração. Você pode dizer amém? Você está sentindo Deus falando ao teu coração? São 4 verdades que o homem não vê, mas sente. Interessante que você não vê o nosso Deus porque Ele é Espírito, mas o nosso Deus ele pode ser conhecido. Ele pode ser conhecido através da pessoa de Jesus. O nosso Deus pode ser conhecido através da natureza. O nosso Deus pode ser conhecido através da interpretação da Bíblia Sagrada. E o nosso Deus pode ser conhecido através da pregação do Evangelho. Você quer conhecer mais desse Deus? Esse Deus, Ele te conhece, mesmo sem você conhecer. E o pecado nos separa de Deus. O pecado traz sofrimento ao homem. E muitos são escravos do pecado. O pecado é a desgraça da humanidade. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Provérbios 14:34 diz que a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O pecado traz vergonha para o homem. O pecado destrói famílias. O pecado destrói ministérios. O pecado destrói amizades. O pecado traz a morte. Mas uma outra realidade que o nosso Jesus nos ensina nessa noite é a realidade do perdão. Da mesma forma que o nosso Jesus, homem Deus, ele vê o pecado, ele também vê o perdão como uma oportunidade do homem em restaurar. Você serve ao pecado se você desejar, mas Jesus, ele te liberta da escravidão do pecado. No nosso Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, nós temos a remissão dos nossos pecados segundo a sua graça. Ei, querido, talvez o sentimento de culpa esteja falando mais alto, mas Jesus, ele quer te dar o perdão. Efésios 1:7 diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E eu já estou concluindo. Eu falei sobre 2 realidades na visão atual de Jesus. Eu falei do pecado, eu falei do perdão, mas eu quero falar do inferno também. O inferno é uma realidade invisível aos seus olhos, mas que existe no mundo espiritual e que está presente no mundo físico.
resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deem lugar ao diabo. O inferno, querido, embora seja um estado, mas o inferno também é um lugar para muitas famílias que classificam: olha, pastor, a minha casa é o inferno. Olha, pastor, o meu local de trabalho é o inferno. Então convida Jesus para reinar naquele lugar, porque Jesus não está reinando no inferno, porque quem reina no inferno é Satanás e os seus anjos. Quem reina na tua família, quem reina na tua casa, porque onde Jesus reina, todo mal tem que sair, todo pecado cai por terra. Onde Jesus reina, a sua glória se manifesta. É uma terceira realidade, é a realidade do inferno. O inferno existe, querido. O inferno é uma realidade. O inferno é uma separação eterna do homem com Deus. Em João 8, verso 34 diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Se você não crê, se você não aceita Jesus Cristo como rei, como sacerdote e como profeta, meu amado, infelizmente você vai morrer nos seus pecados, infelizmente você vai estar separado eternamente da glória de Deus, infelizmente você vai morrer sem a salvação e você vai fazer da tua vida um verdadeiro inferno. Porque onde Jesus não reina, Satanás governa. Os principados governam. As potestades governam. Os anjos caídos governam. Mas eu quero compartilhar contigo uma quarta verdade. É uma verdade que liberta. Eu quero falar para você que da mesma forma que o inferno é uma verdade, o céu também é uma realidade, interpretada por Jesus. Eu tenho certeza, querido, que talvez você não fale com propriedade ainda, por enquanto, mas Jesus quer transformar a tua casa no céu. Ele quer transformar o seu local de trabalho em um céu. Em outras palavras, Ele quer reinar na sua casa. Ele quer reinar na tua vida profissional. Ele quer reinar nessa porta que Ele está abrindo hoje. Interessante que o pecado é uma realidade. O perdão de Jesus anula a condenação do pecado. Preste atenção, o pecado é uma realidade, mas o perdão de Jesus anula a condenação do pecado. O inferno é uma realidade para aqueles que não abrem mão do pecado. O inferno é uma realidade para aqueles que não abrem mão do pecado. Você pode repetir comigo? O inferno, não, bem forte para você gravar essa frase. O inferno é uma realidade para aqueles que não abrem mão do pecado. Repita mais forte agora. O céu passa a ser uma realidade para aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como rei, como profeta e como sacerdote. Você quer trazer o céu para perto da tua casa? Você quer trazer o céu para a tua vida profissional? Porque em Apocalipse, capítulo 21, fala sobre um novo céu. Um novo céu no qual tudo foi feito novo. Tudo. Uma nova cidade. E nessa cidade não haverá choro. Porque essa lágrima que rola no teu rosto, Ele vai enxugar. Neste céu não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram. O céu é um estado de eternidade que está por vir, é algo futuro, mas você pode trazer esse céu agora, para pertinho de você. Você pode ir para casa com esse céu no teu coração e você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Não feche o seu coração para estas verdades. Seja realista. Seja alguém que recebe a vida verdadeira pela fé. Seja realista com você mesmo. Você está feliz com a tua vida?
Você está feliz com o seu estado atual? Você tem um sonho? Você tem um projeto? Eu creio que Deus, preste atenção no pastor aqui, Deus vai fazer nova todas as coisas. Ele te ama incondicionalmente. Sabe o que é isso? Mesmo você pecando, Ele continua te amando. Porque na ótica de Deus, Ele espera uma mudança sua. Ele tem um ciúme muito grande em você. E eu quero fazer um convite para você, papai e mamãe, você, meu irmão em Cristo, você que nos visita e quer receber essa realidade no teu coração. Eu quero orar por você com toda a sinceridade do meu coração. Quantos nessa noite, quantos nessa noite querem receber esse rei diferente como Senhor e Salvador, como profeta, como sacerdote, como juiz? Quantos nessa noite querem abrir o coração para Jesus entrar e querem receber Jesus como Senhor e Salvador, tomando posse dessa última realidade, o céu, recebendo a realidade do perdão? Hoje é o dia que Deus reservou para você, querido. Quantos nessa noite? Eu aguardo o primeiro a levantar a mão, recebendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É assim, Antônio, é assim, Antônio. Vem cá também, rapaz, Jerônimo, vem cá, Jerônimo. É assim que faz, é na hora, é assim, é libertando as cadeias. Eu não quero mais isso para a minha vida. Ele tem ciúme. Sobe aqui, Jerônimo. Vem cá, Antônio. É assim, Antônio, que se faz. É assim. Glória a Deus. Eu tenho Jerônimo aqui do meu lado. Que alegria ao ver Jerônimo. Esse é mais dois, Batistão. Falta você. Eu falei quantos? Falei quantos? Porque eu tenho certeza que é mais um. Tem dois aqui. Quantos mais querem receber Jesus nessa noite? Levanta sua mão. Quantos querem o céu e querem ser livres? Livres da condenação do pecado, livres das algemas que aprisionam. Levante a sua mão, glória a Deus. Estou vendo a mãozinha de uma criança, é o adulto. Estou vendo a mãozinha, talvez seja uma criança aí. Ah, mais alguém? Levante a sua mão. Você quer receber Jesus nessa noite? Na galeria tem alguém mais? Aqui embaixo tem mais alguém que quer receber essa realidade no seu coração? Levante a sua mão. Quer receber Cristo nessa noite? Levante a sua mão. Eu quero fazer um desafio para você que já é crente, mas está afastado, está desviado. Ouviu a mensagem, entendeu claramente. É para mim. Eu preciso me posicionar diferente. Eu preciso assumir um compromisso com esse meu Deus. Você quer se reconciliar nessa noite com o Pai? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Algum crente afastado, já é batizado e quer se reconciliar, levante a sua mão. Glória a Deus. Tem uma criança lá atrás. É uma criança? Vem cá, traz aqui, vem aqui na frente. É uma criança. E através da vida dele, Deus faz uma obra na vida da família. Vem cá. Rodrigo, tem um embaixador do rei aqui, Rodrigo. Eu tenho 3 vidas aqui. Tem mais alguém que quer receber Cristo nessa noite? Levante a sua mão. Você quer se reconciliar? Levante a sua mão. Ah, mais alguém? Cadê a Emília? Emília está por perto para cantar conosco? Chama a Emília para mim, por favor. Dá um microfone para a Emília. Manda a Emília vir correndo aqui, por favor. Eu quero orar por você. Ah, mais alguém? Que festa maravilhosa é essa, gente? Jerônimo, Antônio e o Mineirinho. Chora, Mineirinho. Deixa lá que vai rolar, rapaz. Vem cá, Rodrigo, dá um abraço nele. Choro de criança. É um choro sincero que mexe no coração do adulto.
Ah, mas alguém quer se reconciliar? Levante a mão. Ah, mas alguém... Glória a Deus! Vem cá! Tem mais uma ali. Que maravilha! Você pode aplaudir ao Senhor? É um banquete, amado. Essa menina que era uma menininha, a filha da Márcia Branquinho, que eu esqueci o nome, Loíse, que já está maior do que eu. Meu Deus! Vem cá, Loíse, que banquete hoje. Vem cá, fica com a Loíse. Olha o que Deus faz, amado. Que maravilha. Ah, mas alguém quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Hoje é noite de reconciliação, noite de salvação. Ah, mas alguém? Ah, mas alguém? Levante a sua mão. Deixa Deus agir. Emília, louve e adora o Senhor enquanto Deus está fazendo a obra no coração de muitas pessoas ainda. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Louve, Emília. Tem ciúmes. Mais alguém quer se reconciliar?